Muito bem, deixa eu falar aqui dos meus convidados deste segundo bloco. Um anúncio muito importante foi apresentado à população acreana no último sábado, dia 30, numa plenária que contou com a participação de vários líderes políticos da capital e do interior. Do Partido Verde, eu tenho aqui o prazer de receber a presidente da Executiva Estadual do Partido Verde, Shirley Torres, e o presidente da Executiva Municipal, o Francineudo Costa. O PV anunciou sua candidatura própria, sua pré-candidatura à Prefeitura de Rio Branco. Quem é o candidato? O deputado federal Henrique Afonso. E o PV disse mais na sua nota, que inclusive chegou ao meu conhecimento, a assessoria de imprensa do PV rapidamente repassou para a gente. Se os outros partidos da Frente Popular não quiserem apoiar, a gente vai para eleição sozinhos. É isso mesmo, Shirley? Muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda à nossa cidade. Você agora é internacional. Menina, eu fui perguntar se lá na Times Square, Nova York, tinha tacacá, e o rapaz disse, taca what? Mas aí não tinha, né? Fazer o quê? Mas eu já matei a saudade aqui. É isso, que bom. Tudo bem com você? Tudo bem, é muito bom tê-lo de volta. Que bom, graças a Deus. Deixa eu cumprimentar esse menino também, que já o entrevistei na época que ele era acho que era do Centro Acadêmico de Engenharia, não era isso? Isso mesmo. Tudo bem, Francineudo? Tudo bom. Na época que eu tive aqui foi a época que a gente estava coordenando a Semana de Engenharia Florestal e eu tive aqui com o coordenador do curso, que era o professor Ney Braga. E agora você, assumindo uma função importante, desde o ano passado é presidente da Executiva Municipal, e o PV, Francineudo e Shirley acaba de fazer dar um anúncio muito importante, que é o lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de Rio Branco. Por que o PV fez um anúncio tão contundente e com aquela ressalva? Não vamos retirar o nome de Henrique Afonso. É isso mesmo, Shirley? É isso mesmo, Alan. O que acontece é o seguinte, a gente vem numa avaliação desde a campanha, na realidade não é nem pós-campanha, né? É desde a campanha a gente vem na avaliação porque não tomamos uma decisão errada quando retiramos o nome do Henrique ao Senado, naquele momento. Mas a gente, obviamente que foi um debate e fomos convencidos de que, em nome da Unidade da Frente Popular, deveríamos retirar o nome do Henrique. Mas também percebemos, no decorrer de todo o trabalho, de que hoje nós teríamos 3 senadores pela Frente Popular se o Henrique tivesse sido o candidato. Então foi um equívoco a decisão. Foi um equívoco, na realidade. Tanto da frente quanto do próprio PV em retirar o nome, exatamente, né? E durante toda a campanha a gente fez essa avaliação. E pós-campanha a gente tem debatido muito, o PV tem crescido, a vinda da Marinda e a demonstração de que uma expressão de uma possível terceira via é o que a população pede. Na realidade, as pessoas estão assim. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma crítica à atual administração. O carinho é muito grande pelo nosso governador. São 22 anos de Frente Popular, e a administração do nosso governador Tião Viana é inquestionável. Agora, o próprio desgaste, são 16 anos no poder, sabe? Então, a frente ou ela se renova ou ela vai... E como é que seria essa renovação? Seria os partidos que encabeçam a Frente Popular começarem a abrir mão das cabeças de chapa em prol dos novos partidos? É isso que é essa renovação que você tanto fala? Nós entendíamos que isso já deveria ter acontecido na eleição passada e não aconteceu. É exatamente isso, né? Você tem 14 partidos e durante toda a história, 22 anos, sempre... o candidato é do PT. Sempre o candidato é do PT. E a gente vê que tem novas lideranças. Hoje, se você for observar, os partidos estão buscando lideranças jovens, como o Francineudo, por exemplo, que é uma das nossas aquisições, né? O Francineudo despontou aí, foi candidato a deputado estadual, desculpa por menino, né? Porque ele é jovem, tem 25 anos. É muito jovem, né? Vem dos movimentos estudantis. Nós que já estamos aí do meio-dia para tarde, é que a gente fica mais falando dos meninos. Mas não é. Então a gente busca essa renovação através de novas lideranças. E na Frente Popular, se isso não acontecer, vai terminar acontecendo um desastre. Que a gente acredita que o melhor projeto ainda é o que está e nós fazemos parte. Agora, não da forma como vem sendo encabeçado. Agora, a pergunta que não quer calar, eu quero também que o Francineudo participe, depois eu vou ler algumas notícias aqui da Gazeta.net. Ontem, o deputado Erlis Rocha, quando eu questionei sobre esse lançamento de diversas pré-candidaturas na oposição e agora na própria Frente Popular, ele me disse, Alan, eu só acredito
vendo realmente no fim, porque nós já vimos diversos ensaios de pré-candidaturas e no final quem comanda, quem lança o candidato é o PT. Isso vai acontecer com o PV, Shirley e Francineudo? Alan, ano passado a gente apresentou o nome do deputado Henrique Afonso para o Senado, né? Defendemos até a última instância, fomos para o Conselho da Frente Popular, defendemos o nome do Henrique, só que dentre os 15 partidos que faz parte da Frente Popular, somente o PV, né, defendeu a candidatura do Henrique. Fomos vencidos, por isso tiramos a candidatura. Dessa vez nós vamos apresentar o nome do Henrique novamente, né, para a Frente Popular, né? Só que dessa vez a gente não vai retirar o nome do Henrique, a gente vai persistir até as últimas instâncias. Ou seja, agora quem quiser é que apoie o PV e não o PV apoiar outro candidato. É verdade, até porque nós entendemos, nós já falamos isso ontem, né, que o Henrique hoje ele é o candidato que mais agrega, né, em todos os segmentos. Então ele está preparado para ser o candidato. Eu ouvi uma crítica, Shirley, de uma coluna política, que diz o seguinte: o Henrique Afonso não ganha sequer em Cruzeiro do Sul. Como é que quer ganhar em Rio Branco? Como é que você avalia essa crítica? Bom, são dois momentos, né? O Henrique foi candidato a prefeito em Cruzeiro do Sul num outro momento histórico. E, naquele momento ele fazia parte de um outro partido e completamente desgastado internamente, dentro do próprio partido e de como as coisas andavam naquele momento. Era um fato. Era um fato. Na campanha do Henrique para deputado federal, o que acontece, nós tivemos 20 mil votos. Dos 20 mil, 13 mil na capital. Não seria... até porque o Rio Branco sozinho hoje tem o maior contingente de eleitores do que os 21 municípios juntos. Então ele não perdeu em Cruzeiro do Sul, né? Ele teve uma votação expressiva, 6 mil votos num município como Cruzeiro do Sul é muito voto. Agora, aqui na capital o que se percebeu é que esse desgaste que aconteceu com o Henrique dentro do Partido dos Trabalhadores e a sua eminente saída, chamou bastante a atenção das pessoas, até porque... Tanto que a votação dele nessa eleição para deputado federal aumentou em 8 mil votos da eleição passada. Entendeu? Isso é uma verdade. Então, o fato do Henrique colocar essa situação pela vida, um programa bastante interessante. Pela vida e a família. Pela vida e pela família. Então, é um ponto que chama bastante atenção e que as pessoas levam muito em consideração. E a saída da Marina do PV, minha amiga Shirley Torres, a Marina que lançou as bases de uma renovação no PV acreano, lançou um sopro de esperança da construção dessa eventual terceira via, anunciou, depois de diversos embates com a liderança do PV nacional, com o presidente José Luiz Pena, a sua saída do PV depois de anunciar várias vezes que defendia uma transição democrática, o que não foi entendido pela cúpula, digamos, nacional e paulistana do PV. Resumindo a história, o PV acreano ficou órfão de uma grande liderança? Olha só, a saída da Marina do PV não nos trouxe tanto desgaste quanto aconteceu nacionalmente. A Marina, ela dizia o seguinte: eu saí da minha casa, mas não mudei do bairro, continuo na minha cidade. E o que acontece no Acre é a mesma coisa. Inclusive, acho que a população ficou até meio confusa com essa saída dela, e aí ela vinha aqui e pedia voto para o Tião. O pessoal ficou meio assim. E hoje... na semana passada, mesmo você estando lá pelos Estados Unidos, você sabe que ela esteve aqui. Sim. Né? E nós tivemos uma boa conversa e ela está disposta a vir ao Estado conversar com a população rio-branquense e pedir voto para o Henrique Afonso. Isso é um compromisso assumido ou é apenas uma carta de intenções? Não, isso é um compromisso assumido, entendeu? E a Marina é uma pessoa muito íntegra. E a saída dela... É um momento assim, alguém tem que ir para o sacrifício. A política no Brasil, ela tem que passar por uma reforma. E ainda não é essa reforma proposta. E o que a Marina diz é muito maior que isso, né? E se não tivesse alguém do naipe da Marina, eu não sei se esse debate iria começar tão cedo. Ele ainda iria se estender por alguns anos. Então, o prejuízo para o Acre não foi tão grande. Eu acho que a nível de Brasil foi um prejuízo muito grande. E ela mesma diz, eu não sei ainda se sou candidata 2014, se eu vou criar algum partido, né? Se sabe Fala-se de umas conversas que ela tem feito com Heloísa Helena do PSOL. Existe aí uma série de especulações, mas Marina, por si mesma, não anunciou nada ainda. Inclusive na própria revista Amazônia S.A., que já está nas bancas na segunda-feira. Linda, por sinal. É um trabalho de carinho nosso, né? Parabéns. Enfim, Marina fala um pouco disso na revista. Agora, Shirley, o PV também já está se organizando nos demais municípios acreanos.
Vai lançar candidatura própria também em outros municípios? Como é que vai ser? Sim. Dos 22 municípios, nós temos 18 organizados, né? E temos Feijó, também nessa plenária de sábado, já ficamos definidos a pré-candidatura do Carlos, o pessoal conhece como Carlos do Baza, né? Então, o Carlos já é pré-candidato em Feijó. Nós temos também um debate muito consistente em Senador Guiomar, com o presidente da Executiva Municipal, e ali existe um processo de negociação com André Maia, independente de onde, ninguém sabe para onde, não sei, eu vi pela imprensa, não sei se confirmou a ida dele para o PSDC. Caso isso esteja confirmado, existe uma possibilidade de uma coligação ali, né? E os demais a gente está num processo de muita discussão. Por exemplo, a Dercy, lá de Chapuri, que é uma liderança, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, anunciou que se o PV não se tornar mais independente, enfim, não chutar o balde e sair da Frente Popular, ela também vai abandonar o PV, já está negociando aí com outro partido. É verdade, Chico? Na realidade, o radicalismo, eu entendo que na política você não pode ser radical, né? A política ela é eclética, então você tem que conversar, negociar. O que acontece é que a Dercy passou por um processo muito ruim na eleição para o Sindicato Rural de Chapuri, um processo, inclusive, declarado do PT, e aí a gente pode falar isso claramente, porque contra ela, né? E isso desgastou bastante a relação dela. E como a gente continua nesse processo de debate, de discussão, no sentido de ainda ver essa coligação, essa possibilidade de continuarmos na Frente Popular, isso faz com que a Dercy se angustie muito. Mas e aí ela disse que está negociando já com outro partido, está saindo do PV. É verdade. Mas para a gente finalizar... Mas é a grande perca, viu? É uma liderança importante, Chapuri. Importante. Se você fosse hoje apostar suas fichas, você e Francineudo, entre a saída do PV da Frente Popular e a permanência, qual seria a percentagem? 50% a 50%, 20% a 80%, 30% a 70%? Como é que está isso? Vamos deixar isso para a juventude? Francineudo, me diga então, já que ela passou a bola para você. Vamos ver aí o que é que a juventude aposta. Você acha que está meio a meio? Jovem, viu, Alain? Por você favor. É muito jovem, mas eu entendi que você jogou a bola para ele. Vamos botar o menino no fogo? Nesse momento está meio a meio. Né? Meio a meio? Mas conforme a decisão, né, da própria Frente Popular, essa porcentagem ela vai para 100%. De sair da frente. De sair da frente. E realmente criar uma terceira via. E realmente criar uma terceira via. O PV não vai para a oposição. Não, de jeito nenhum. Criaria uma terceira via. Com certeza. Muito bem. Conversei aqui com o Shirley Torres, presidente da Executiva Estadual do PV, e com o Francineudo Costa, presidente da Executiva Municipal. Francineudo, obrigado pela tua vinda. Obrigado, é um prazer sempre participar do seu programa. Prazer é meu. Parabéns pelo teu trabalho também, muito jovem e sério. Um jovem de futuro. Shirley, obrigado, viu? Eu é que agradeço. Prazer, e você sabe, eu sou uma telespectadora assídua, meu amigo. Continue ligando para mim. Ligo sempre. Porque eu gosto muito dessa sua audiência tão qualificada. Obrigado, Shirley. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.